Resistência à ação da insulina. Você já escutou esse termo por aí, né? Mas você entende o que ele quer dizer? Resistência à insulina está no centro do nosso entendimento do diabetes tipo 2. Nesse vídeo eu vou contar para vocês 3 formas de avaliar a resistência à insulina, simplificando 3 jeitos de avaliar o quanto a sua banheira está cheia. Logo depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas! Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista, você está aqui no meu canal 100% dedicado à reversão do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 pode ser revertido de várias formas. Uma parte dessa decisão, quem direciona é o tipo de diabetes que você tem, a outra parte dessa decisão depende de você escolher a forma como você quer fazer. Se você tem interesse no assunto, eu, se fosse você, assistiria a mais vídeos desse canal. Hoje eu quero falar sobre um conceito super importante, na verdade central nessa história do diabetes tipo 2. Quem quiser entender o diabetes tipo 2 vai ter que começar a entender o que faz a insulina. É um assunto um pouco mais avançado? É tão difícil que a maioria das pessoas não tem condição de entender? Não, dá para entender sim, e quanto melhor você entender, melhor tende a ser os seus resultados. Vamos lá, eu quero explicar para vocês rapidinho o que é insulina, o que é a resistência à insulina e 3 formas de a gente quantificar o quanto de resistência à insulina você pode ter. Vamos lá? Para começo de conversa, o que é a insulina? Rapidamente, a insulina é um hormônio da refeição. O principal gatilho da insulina é comida. Comida, quando está chegando para dentro da gente, vai ser digerido no intestino, vai ser absorvido e finalmente, quando ela vem para dentro do sangue, a gente fala que ela entrou realmente no seu corpo e a partir daí inunda a sua circulação sanguínea. A missão da insulina é pegar esse negócio que chegou no sangue e despachar com urgência para dentro do estoque. Muita gente acha que eu estou me referindo ao estoque de açúcares, dos carboidratos, da glicose. É verdade sim que a insulina estoca açúcares, mas também é verdade que a insulina estoca gorduras e estoca aminoácidos, as proteínas. Por isso que eu prefiro dizer que a insulina é um hormônio que estoca comida no geral. Se você quiser um exemplo mais simples, só para ficar visual realmente, eu quero que você imagine você indo às compras. Você quando vai às compras não chega em casa com um monte de sacolinha do supermercado, com vários tipos de comidas diferentes. Um erro comum é imaginar que você vai transformar todo aquele alimento da sua refeição instantaneamente em energia. É assim que você faz com as suas compras do mês, por acaso? Você chega lá com quilos e quilos de comida e sai comendo, sai cozinhando tudo de uma vez só? Não, né? Pois é, você não vai consumir sua compra de uma vez só, seu carro não vai consumir o tanque que você encheu de uma vez só, nem o seu celular que você encheu até os 100% da bateria não vai consumir tudo de uma vez de repente. Em geral, a regra é que a gente enche o tanque rápido para gastar bem devagar. Então, a primeira parte é a responsabilidade da insulina. Estocar rápido é ela que tem que fazer. É como se ela agisse como um organizador da sua refeição. Ela vai guardar tudo dentro do armário, dentro da despensa, dentro da geladeira, cada comida para o seu destino adequado. Eu gosto muito dessa ideia de guardar e organizar as compras porque dá a exata noção de como acontece no nosso corpo também. Embora a insulina tenha a missão de estocar comida, depende de ter lugar no estoque. Você não vai conseguir guardar comida para sempre. Imagina que você acabou de chegar com as suas compras, encheu o porta-mala do carro de sacolinha. Basta alguém ter ido fazer compras ontem, sem você saber, e você foi lá de novo, que já não vai dar conta de entrar tudo numa geladeira só. Aí você começa a entender a definição da aula de hoje. A missão da insulina é pegar a glicose que você consumiu e tirar do sangue para dentro do estoque, mas você volta lá meia hora depois, 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois e a glicose continua alta, circulando no sangue. É como se a insulina não estivesse lá trabalhando. Mas hoje em dia a gente consegue ir lá no sangue dosar a insulina e ela está presente. Então parece que ela quebrou. Ela deveria estar estocando coisas, deveria estar abaixando a sua glicose, e no diabético a glicose está alta na presença da insulina. Será que ela está preguiçosa? Será que ela parou de trabalhar? E na verdade o que geralmente acontece, a causa mais comum, é que simplesmente o destino dessa comida toda não cabe mais uma gota. Como se a insulina abrisse a porta da geladeira para você guardar suas compras lá, e tá mais fácil cair sacolinha na sua cabeça do que entrar sacolinhas novas. Pode inclusive chamar ajuda, pode secretar mais insulina.
vai ajudar alguma coisa? Não, não é por falta de insulina, é por falta de espaço. É o que eu chamo de banheira cheia. Não dá para encher mais uma banheira que já está cheia. Então, geralmente, resistência à insulina está muito associada a essa ideia de exagero, a essa ideia de excesso. O que às vezes é um excesso por exagero de quantidade, realmente, por trazer muita comida para dentro, mas às vezes é um exagero relativo. A pessoa nem come tanto assim, mas é que ela pode ter o estoque muito pequenininho, ela pode ter um estoque que não gasta quase nada. No frigir dos ovos vai sobrar igual. Esse é o conceito da resistência à insulina. Temos insulina circulante, mas aparentemente pode dar a impressão de que ela não está funcionando, que existe uma resistência à sua ação. Combinado? Muito bem, como é que a gente vai perceber isso no paciente? A primeira forma de fazer isso é dosar tanto a glicose quanto a insulina no exame de laboratório em jejum no sangue. Especialmente a insulina, não dá para medir na pontinha de dedo, na maquininha em casa, tem que ir ao laboratório, tá? Você mede os dois e você vai ver exatamente isso. Quanto está a glicose, quanto está a insulina. O esperado é que a insulina esteja alta quando a glicose está alta, mas isso acontece durante a refeição. Quando você vai ao laboratório com 12 horas depois de ter ficado em jejum, o esperado é que a glicose já esteja normal, abaixo de 100, e a insulina tende a estar baixa, porque está longe da refeição e ela é um hormônio de digestão. Esse é o esperado, entendeu? Em algumas situações, mesmo 12 horas depois, você começa a ter pessoas que têm insulina ainda alta. Essa é uma fase de alterações iniciais. Você entende o seguinte: se eu tivesse a insulina tão alta, não era de se esperar que a glicose estivesse muito, muito baixa, porque afinal de contas essa é a função dela, né? Esse é o papel da insulina, estocar a glicose até ela cair. Só que você dosa a glicose também e ela tá normal, às vezes até alta. Afinal de contas, diabetes, a glicose é alta. Então aí você começa a confirmar que a insulina aparentemente quebrou. Eu tenho insulina muito alta, mas a glicose não está caindo. Pelo contrário, ela tende até normal, normal alta ou até francamente alta mesmo. Essa é a primeira forma da gente tentar estimar o seu grau de resistência à insulina, pela dosagem da insulina em jejum. Quanto mais alta, é pior. E aí começa um probleminha. Ninguém sabe qual é o valor de insulina ideal. O laboratório fala de um intervalo muito, muito longo, de 2 até 25. Eu, sinceramente, nunca vi alguém com 24, 23 que fosse realmente normal. Na minha opinião, chamar alguém de normal com 23, 24, 25 de insulina é um exagero. Agora, também vejo com muita frequência pessoas achando que precisam ter insulina quase zerada, insulina de 1, 2 ou 3, ou muito baixinha, menor do que 5, menor do que quanto você quiser. Não tem muita comprovação realmente científica de que 3 é melhor do que 5, é melhor do que 8. Então, como a gente não tem essa informação realmente de uma forma técnica na medicina, testada e comprovada, cada um vai ter o seu normal. E eu já vou adiantando aqui, ó. Insulina é um exame difícil de interpretar. Pedir o exame é fácil. O laboratório fazer o exame é muito fácil também. Interpretar a insulina nem sempre é tão simples assim. Justamente porque para uma insulina de um certo valor, por exemplo, de 10, você vai ter pacientes rigorosamente normais, você vai ter pacientes francamente doentes e todo mundo que está aqui no meio pode estar lá também. Sozinha, a insulina, de qualquer valor que seja, não discrimina quem é quem. Ela não consegue bater o martelo se você está bem ou não, está doente, está normal, etc. Então a insulina tem que ser pedida e interpretada dentro de um contexto. Você vai acabar tendo que olhar outras coisas, combinado? Justamente nessa tentativa de aperfeiçoar a interpretação da insulina junto com a glicose, foi criada uma equação, que é a segunda forma de avaliar, de tentar medir o quanto uma pessoa é resistente à insulina. Essa equação tem uma sigla gigantesca e a gente chama isso de ROMA-IR. IR justamente em inglês de resistência à insulina, tá? É um nomão complicado, guarda só a sigla que já tá bom. E aqui a gente vai ter que usar matemática para interpretar esse negócio. O ROMA nada mais é do que a glicose em jejum normal, multiplicada, é um produto multiplicado pelo valor da insulina em jejum. Então, glicose em jejum vezes a insulina em jejum. E aí você divide o valor desse produto, dessa multiplicação, por uma constante que foi determinada em estudos, ninguém discute isso, e esse valor da constante é 405. Esse é o valor do ROMA. E, de novo, ninguém tem super certeza de qual é o ideal. A maioria dos pesquisadores considera 2. Abaixo de 2 começa a ficar melhor, acima de 2 é progressivamente pior. Quanto maior for o seu ROMA, mais resistente à insulina você tende
tende a ser. Tem um detalhezinho nessa interpretação aqui. E ele se refere principalmente à dosagem da glicose. Sabe qual é o problema disso? O problema é que não tem limite para a glicose praticamente. O intervalo de possibilidades da glicose vai desde 60, 70, 80, valores bem baixinhos. E você pode, teoricamente, dosar valores de 1000 na pessoa. Se você multiplicar a glicose pela insulina, e a insulina deu 10, por exemplo, que nem é um valor que chama tanta atenção, você vai ter como resultado 10.000 e vai ter que dividir isso por 400 e vai dar um valor gigantesco. Imagina, se o valor normal é 2, o seu resultado vai ter dado alguma coisa próximo de 200, 250, que é brutal. Mas por quê? Porque matematicamente a equação foi desviada, foi puxada para um valor surreal, porque a glicose estava num valor surreal. E isso também vale para valores, por exemplo, de 200 de glicose. 200 de glicose vai puxar o Roma demais para cima. Não porque você é super resistente à insulina, mas porque você estava hiperglicêmico. Então, quanto mais próximo do valor de glicose normal for o seu resultado, mais fidedigno, mais o Roma vai representar o seu grau de resistência à insulina, tá entendido? E falando ao contrário, quanto mais alta estiver a sua glicose, menos confiável vai ser o Roma IR também. Simplesmente porque é um produto matemático, uma equação feita de 2 fatores, e para um desses fatores o céu é o limite. Matematicamente o número fica grandão, não quer dizer que você está super resistentão. Um outro tipo de exame que a gente pode usar para tentar enxergar quem é mais ou menos resistente à insulina se refere às dosagens de colesterol e triglicérides. Pessoal, exatamente. A resistência à insulina tende a ser setorial. Você consegue ver pacientes que têm resistência em alguns órgãos, em algumas partes do seu corpo, e não tem em outra, e vice-versa. E é super variável. Então, nesse caso, você pode avaliar a resistência à insulina no setor das lipoproteínas e do triglicérides. Por quê? O racional é o seguinte: quem é bastante resistente à insulina tende a ter uma dislipidemia, uma alteração de colesterol e triglicérides muito característica. E a característica é triglicérides alto e o HDL, o famoso bom colesterol, tende a ir ficando baixo. Você até poderia usar isoladamente tanto o triglicérides quanto o HDL para tentar enxergar quem tem mais ou menos resistência. De uma forma muito parecida com o Roma, o que o pessoal fez foi relacionar os dois. Então agora foi feita uma divisão do valor de triglicérides pelo valor do HDL. TG, para ficar na sigla, dividido pelo HDL. De novo, quanto mais próximo de 2 ou menos, melhor. Quanto maior for a relação de TG por HDL acima de 2, maior tende a ser a sua resistência à insulina neste departamento. Então, por exemplo, se o seu triglicérides deu 150, bem no limite, e o seu HDL deu 50, que é até um valor bom, você divide 150 por 50, vai dar 3. 3 está um pouquinho acima do ideal. O ideal é que ficasse na faixa de 2. Como é que você chega em 2? Você pode tentar derrubar o seu triglicérides ou você pode tentar aumentar o seu HDL. Esse é um teste que se correlaciona muito bem com a resistência à insulina também. Dá para usar algum desses sozinho? Eu acho que não vale a pena. O ideal é fazer um catadão, olhar vários desses e tentar, no mínimo, enxergar quantos desses seu paciente tem ou você mesmo tem. Como nenhum deles é super confiável, a gente usa vários. Quanto mais exames afirmam que o paciente é resistente, mais você vai confiando e quantificando o quanto ele está resistente. Nesse caso aqui, geralmente uma andorinha não faz verão, tá bom? Os exames simplesmente não são confiáveis o suficiente para isso. De brinde aqui eu vou trazer mais uma medida que pode ser bastante interessante para a gente, mas dessa vez não é uma medida laboratorial, é uma medida do exame físico que você pode fazer aí na sua casa. Pega uma fita métrica de costureira e você vai procurar a maior medida que você conseguir da sua circunferência abdominal. Em geral, o maior pneu costuma estar próximo da linha do umbigo. Ele vai passar próximo da sua cintura, no maior ponto que for possível. Muita gente faz essa medida em pé. Eu prefiro fazer deitado. Eu sei que deitado a barriga meio que vai para dentro, embute, e pode ficar um valor um pouco disfarçado, um valor um pouco menor. Mas pelo menos eu filtro os vícios de postura. Se a pessoa fica torta, se a pessoa curva, se a pessoa estica para trás, levanta a asa, a barriga vai diminuindo. Então deitado tá sempre igual. Quando ela voltar a próxima consulta, depois de várias semanas, eu vou colocar ela na mesmíssima posição para comparar. Essa comparação me interessa mais do que a primeira medida sozinha.
Então eu prefiro escolher uma posição que eu garanta que a pessoa está igualzinha ela estava meses atrás, entendeu? Em alguns casos especiais, o maior pneu está em outro lugar que não no umbigo. Tem pessoas que podem ter uma barriga um pouco mais caída, tem pessoas que podem ter uma barriga com uma forma diferente. Vai no maior diâmetro que você conseguir encontrar. É importante frisar que não é quadril, que passa lá no bumbum, não é a cintura, que fica lá na altura da costela. É a circunferência, geralmente bem próximo dali da altura do umbigo, no meio do caminho. Para variar, como sempre, o pessoal começou a perceber que se o paciente for muito alto, ou se ele for muito baixo, ele vai ter uma medida que vai ter que ser ajustada. Se eu quero dar um valor de normal para barriga, que nem existe, né? Você quer falar que mulheres têm que ter no máximo 80 centímetros de barriga. Se você tem 1,50 m, 80 centímetros significa uma coisa. Se você tem 1,80 m, você é a mulher mais alta do mundo, 80 centímetros significa outra coisa. Então existe uma forma de você corrigir a sua circunferência abdominal pela sua altura. Fica rigoroso, não vão reclamar, mas é um parâmetro, é uma meta, é um norte para você saber, às vezes, o quanto você está distante. Como é que você vai fazer? Pega a sua altura, divide por 2. Essa medida, sua altura dividido por 2, deve ser o máximo que a sua barriga pode medir. Em outras palavras, sua circunferência abdominal, no maior pneu que você conseguir encontrar, não deve passar da metade da sua altura. Vou dar um exemplo aqui comigo. Eu tenho mais de 1,90 m. Significa que a minha barriga não pode passar de 95 centímetros, que é 1,90 m dividido por 2. Se você pegar um homem de 1,60 m e for medir 95 centímetros, o cara tá bem barrigudo. Como eu sou alto, acontece esse ajuste, percebe? A medida da circunferência tem uma correlação excelente com sinais da resistência à insulina e com medidas laboratoriais de resistência à insulina. Quer dizer que é perfeito, nunca erra? Não. Pode ter pessoas com barriga bem grande, que não tem resistência, e pode ter pessoas que são muito resistentes, magrinhas, sem barriga. Nada na medicina é super perfeito. O que está dizendo é que a maioria das pessoas, à medida em que vai ficando barrigudo, vai piorando a sua saúde metabólica, sim. A banheira vai enchendo, vai aparecendo repercussões, a pessoa, em geral, tende a perder saúde. Generalizando, entendeu? Vai ter uma exceçãozinha aqui e ali. Já posso pedir para vocês comentarem comigo qual o tamanho da sua barriga? Qual é o tamanho do seu pneu? Pega lá a sua fita métrica da sua mãe, da sua avó, entendeu? Façam suas medidas, deitem numa superfície firme, não precisa ser no chão, embora possa ser no chão, mas também não pode afundar naquele sofazão mole para ficar tudo torto, entendeu? Firme, tipo a maca do médico, tipo um sofá mais firme, tipo uma cama, enfim, pega lá um negócio que você não fique muito entortado, passa a fita na barriga e fica de olho. Metade da altura é um valor rigoroso, mas você deveria tentar chegar lá, ou pelo menos chegar lá perto. Lembrando que esse assunto não é para iniciantes, lembrando que esse assunto não é fácil de entender. Se ficou alguma dúvida, já sabe, né? Comenta aqui embaixo, eu tô de olho nos comentários, respondo para vocês assim que eu puder. Vamos entender nosso corpo, pessoal. Sua reversão do diabetes depende disso. Toda semana temos 2 a 3 vídeos novos e eu já tô te esperando no próximo. Até lá, um grande abraço.